falta de aparência engana, geralmente é falado que a aparência engana. O que a gente vai ver aqui, um tema muito atual, muito interessante, muito importante, é que se a aparência engana, a falta de aparência engana muito mais. Como tem um valor na aparência, em como conseguir ver como cada coisa especialmente é, as diferenças que tem, os detalhes que tem na existência e, consequentemente, na nossa relação com Deus, com Hashem. Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro, aqui agora, já. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 29 de livros do Rebbe Lubavitch com discursos racídicos. A gente está na Parashat Devarim e essa Sihá está ligada ao Shabbat Hazon, que geralmente cai Parashat Devarim, que é no Shabbat anterior a Tisha B'Av, ou no próprio Shabbat, que é o Tisha B'Av, que a gente lê a Haftarah Hazon Yeshayahu, né? A visão do Yeshayahu. É sabido a história que é trazida pelo Rebbe Hillel de Paritch, baseado no que foi falado pelo Rebbe Levi Yitzhak de Berditchev, que no Shabbat Hazon, que vem da linguagem de mechazé, de dar, mostrar, dar a ver, é mostrado para cada um e uma no sonho o Beit HaMikdash do futuro, de longe. No sentido literal, como a gente falou, o Shabbat Hazon está ligado com a Haftarah, que é lida antes de Tisha B'Av ou no dia de Tisha B'Av, quando cai no Shabbat, que começa com as palavras Hazon e Yeshayahu. Então, Hazon de Shabbat Hazon ligado com Hazon e Yeshayahu, que é o profeta. É a última Haftarah das 3 de calamidades, né, que a gente lê nas 3 semanas ligadas a Tisha B'Av, de 17 da música Tisha B'Av, que é a época que a gente está agora. E mesmo quando cai na véspera ou no próprio dia do Tisha B'Av, segundo as opiniões, são mantidas, inclusive, algumas leis ligadas a Tisha B'Av, alguns assuntos de Tisha B'Av, né, como o estudo da Torá, e assim por diante. Entende-se que, pelo outro lado, do lado positivo, então tem mais força ainda quando o Shabbat, né, Tisha B'Av, cai num Shabbat. Embora nem todos vejam reveladamente o Beit HaMikdash no sonho, o Rebbe Levi Yitzhak de Berditchev explica que é para todos, não é só para tzadikim ou mesmo tzadikim gedolim, né, grandes tzadikim, é para todos, cada um e uma. Então como é que pode, se a gente não lembra, eu não lembro de ter visto, procuro até antes de dormir, procuro ver imagens do Beit HaMikdash, desenhos para poder ficar gravada na memória e sonhar com aquilo que a gente vê durante o dia, mas não acontece. Na Gemara em Megillah se explica, na página 3a, que acontece uma história com o Daniel, o profeta Daniel, ou o sábio Daniel, que estava andando com pessoas e ele teve uma visão que apareceu também para as outras pessoas, mas elas não viram, embora estivessem juntas, como Daniel. E, mesmo assim, as pessoas tremeram e se assustaram com isso. O Daniel explica que, embora, né, eles não tenham visto, o mazal deles, né, a parte da alma que fica em cima, chamada mazal, Hazaio, o mazal deles viu. E isso influencia até a alma animal. Então, o nosso mazal, de qualquer forma, vê no Shabbat Hazon a imagem do Beit HaMikdash, e isso nos influencia, né, dá força para a gente. E o Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev explica
que nos é mostrado o Beit HaMikdash com uma metáfora de uma roupa, né? Que é o filho que ensina, o pai que ensina ao filho como se comportar bem até que sobe sua natureza, né? Que dá a primeira roupa e o filho vai brincar e suja e rasga, aí ele dá uma segunda roupa e aí acontece a mesma coisa, até que a terceira roupa o pai mostra, mas não dá, deixa guardado e de tempos em tempos mostra para o filho, para ele poder se comportar bem e merecer ganhar a terceira roupa e não fazer a mesma coisa que fez nos outros. Então, que seria os primeiro e segundo Beit HaMikdash que a gente estragou, e o terceiro que a Hashem mostra para a gente em cada Shabbat Hazon, para a gente poder se comportar bem, andar no caminho certo, se tornar a nossa natureza e merecer novamente o Beit HaMikdash. Então o Rebbe coloca uma questão interessante. Precisa entender por que a metáfora que o Levi Sabadrich traz é alguma roupa, porque, em princípio não, de verdade, os Beit HaMikdash são uma moradia fixa, né? Uma casa. Porque a metáfora é uma roupa, que na essência a roupa ela é trocada, ela não é fixa, não é uma moradia, uma casa. Como está escrito no Tehillim, capítulo 102, Kalvush Tachalifem, que uma roupa ela é trocada. E em Dvarim, que fala que Simchat Chalob Balta Me'alecha, Pashat Ekev, que fala que quando a gente estava no deserto, num tempo específico, numa época específica, uma necessidade específica, as roupas não eram trocadas da gente, a gente usava uma roupa só, e mostra que foi um milagre, uma coisa específica. Em princípio, a roupa ela é trocada. Dá para entender perfeitamente se a metáfora fosse uma casa que foi destruída, que foi mal utilizada, e aí foi dada uma outra, até que a terceira casa foi só mostrada de vez em quando. Tem-se então que tem uma vantagem no exemplo da roupa que não tem na casa, né? Na influência para que o filho siga o caminho reto e se torne sua natureza. Uma das diferenças essenciais é que a roupa se adapta à pessoa, né? Ao comprimento e largura exatos, o tamanho da pessoa. É trazido em Psachim, Tratado de Psachim, 65 Beit, sobre a roupa do Kohen, dos Kohanim, que eles se tinham uma hatzitzá, se tinha uma separação entre a roupa e o corpo, né? Era considerado, o trabalho dele era considerado passul, não servia, era inválido. Porque quando fala midovad, né, que é midó, está ligado com midató, com o tamanho, né? Não poderia nem faltar, né, se apertar demais, nem sobrar e ficar largo. Então a roupa sim se adapta perfeitamente, deve se adaptar ao tamanho, ao corpo, aos detalhes da pessoa. Compreensão, uma casa precisa de mezuzá ser maior do que o tamanho de uma pessoa. Então se uma casa é um aposento de 4x4 a moto, né, 2 metros por 2 metros, e uma pessoa é menos que isso, né, que é como se fosse um mamá por 3 a moto, né? Que é mais ou menos o tamanho de uma pessoa, que está ligado com o tamanho da mikve, que a mikve deve poder, no mínimo, circundar uma pessoa. Entende-se, então, que a ligação entre a roupa e a pessoa que a veste é mais próxima e estreita do que a casa, né? Com a pessoa que mora nela. Então, tem diferença entre os dois em como se avalia a pessoa que veste a roupa ou que mora dentro da casa, né? Através de uma olhada na roupa, se pode perceber detalhes específicos de quem a veste, tamanhos, etc. Com relação à casa, é de modo geral, só se é rico ou se é pobre, etc. Tem-se então porque é metáfora justamente com uma roupa e não uma casa. A santidade do Beit HaMikdash não é apenas geral, como uma casa. Ela tem vários níveis de santidade. Tem Kodesh HaKodashim, né, o Sagrado dos Sagrados, tem o Eichal, onde tem a Menorá e o Shulchan, e o Mizbeach Toret, tem a Azará, onde tem o Mizbeach, etc. Então, cada lugar é diferente do outro e tem uma santidade específica para cada local e parte do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash foi construído de acordo com as instruções de Hashem, como tem para Shabbat Shalach,
Mahon Shifterá Pa'alta Hashem, que você fez uma casa, uma moradia, para que você more nela de acordo com as suas instruções, sendo que tem paralelo entre o Beit HaMikdash de cima e o Beit HaMikdash aqui embaixo. Né? Então, as diferentes santidades que estão ligadas com as diferenças dentro do povo, para mulheres, para Kohanim, etc., tem em cima e tem aqui embaixo também. Isso se aplica principalmente ao Beit HaMikdash, o primeiro, e ao segundo, e ao Mishkan. Com relação ao terceiro Beit HaMikdash, não sabemos reveladamente as diferenças, porque são dadas instruções gerais que a gente não consegue entender na particularidade, porque é simplesmente um Beit, uma casa para Hashem. A inovação é que também o terceiro Beit HaMikdash será como uma roupa, como está no exemplo do Levi Sabadishev. O Zohar explica que o primeiro e o segundo foram construídos por homens, construções humanas, e o terceiro será de Hashem, a vida de Hashem, pronto. Então, no primeiro, no segundo, se via reveladamente essas diferenças de santidade. No terceiro, Beit HaMikdash, será reconhecível. Essa é a inovação, mesmo sendo de Hashem uma coisa geral, porque justamente vem de Hashem. É sabido que a permanência da Shekhinah aqui no mundo é através do Beit HaMikdash, que é uma luz que sai para o mundo inteiro. Assim como a existência da alma, que está principalmente no cérebro e na cabeça e depois nos órgãos do corpo, etc. A grandeza da roupa será percebida nas diferenças que vão ter, inclusive, no mundo inteiro. Essa é a grandeza do Beit HaMikdash. E o Admor HaZaken explica no Shariachut Ve'emunah que isso já está embutido dentro do mundo, né? Que as letras que Hashem fala a cada instante renovam o mundo inteiro. Mechadesh Bechol Yom Tamid Maseh Bereshit, né? Que são as 10 expressões que foram faladas no Maseh Bereshit, elas continuam sendo faladas e criam o mundo inteiro. E mesmo as palavras que não estão nas 10 expressões, o Admor HaZaken, primeiro Rebbe de Chabad, explica que são por trocas e combinações das palavras. Então, Even, por exemplo, pedra, que não tem nas 10 expressões, mas é trocando uma letra por outra que chega na palavra pedra e que dá vitalidade a toda pedra que tem no mundo através dessas letras que são pronunciadas a cada instante. Então, as diferenças de tudo estão no código, na linguagem, nas letras. Isso será a grandeza do futuro que está por vir. Como está explicado, falado na profecia de Yeshayahu, Benigla Kevod Hashem, Verokobasar Dav Pi Hashem Diber, que vai ser revelado a glória de Hashem nesse mundo, e todo mundo vai ver, Kol Basar, com os olhos de carne e osso, que a boca de Hashem fala e cria o mundo a cada instante. Então, vai ter esse grau, esse nível, que Hashem criou e recria tudo, que é igual para todos, né? Tudo que Hashem fala, cria o mundo inteiro. E 2, vai ter uma especificidade em cada coisa, que tem sua particularidade, que tem o seu código e a sua palavra, a sua letra de cada coisa que existe no mundo. Então, concluindo, grandes tzadikim já conseguem ver isso hoje. Por exemplo, o Maggid via, né, pelo recipiente, pelo objeto, que o artesão, por exemplo, que fez aquele objeto era cego de um olho, etc. Né, ele via Kor Hapoel Banifal, a força, a vitalidade do Criador, daquele que faz o recipiente dentro do recipiente. Isso agora, na redenção definitiva, será para todos. Isso o Beit HaMikdash vai revelar. A grandeza da roupa, de como cada coisa está vestida com a vitalidade de Hashem, como tem providência divina em cada coisa que acontece no mundo, como tem a grandeza da alma divina em cada um e um. Por isso que nos é mostrado no Shabbat Hazon, e como é mostrado, como uma roupa. O Pai mostra de tempos em tempos longos e sabidos para acostumar o filho a ir no caminho reto, até que sua natureza de perceber
a diferença que tem em cada detalhe da criação, de santidade em cada parte do mundo. Quando temos itkaf, que a gente se afasta de uma coisa ruim, tem Kabbalat Ol, que a gente se trabalha para ter resignação e aceitar o jugo divino, isso é enorme, é um trabalho enorme, mas é contra a nossa natureza. É como um servo. Na verdade, um servo, um escravo, prefere a vida boa, sem compromissos, mesmo quando é por amor, né? É proporcional à tendência da pessoa. Se a pessoa tem tendência ao amor, em vez de ser para coisas mundanas, né? E ela passa a ter esse amor por Hashem. E se fizer o contrário da sua natureza, então é marcada, não é completa. Ela é uma coisa feita com esforço. Como o Beit HaMikdash, construído pelo homem, ele tem uma essência separada, como pode dizer, da divindade, feito pelo homem, né? Então não tem essa mesma relação. É feita pelo esforço do homem, né? Então é um trabalho, né, como um servo. Mas com a entrega total para o serviço divino, na essência é para Hashem. Então a gente ganha força no serviço divino que cada um e uma deve ter, além da ligação geral, como uma casa, precisamos ter essa ligação da roupa, que é uma ligação especial diferenciada em cada detalhe, como uma roupa cuja aparência entrega essas especialidades. E isso a prece chegada do Mashiach, now. Amém, Ken Yirason.